tá? É por isso que eles são chamada também de ligação por corte. Então, é uma ligação que força a transmissão de uma peça a outra, né? Em que a força a ser transmitida de uma peça a outra é perpendicular ao eixo de ligação. Então, o que é que isso quer dizer? Tá aqui a nossa força, né? Tá aqui, ó. Né? E a nossa ligação, ela tá no sentido contrário, né? Ela tá a força que está na direção X e o nosso pino está na direção Y. Então, essa situação aqui, ó, onde a gente vê duas peças ligadas, né? A gente classifica como uma ligação por corte com uma única seção de corte, tá? Já essa daqui, nós temos duas seções de corte aqui. Então, a transmissão, né, dessa força aqui que a gente está vendo, aqui, ela se dá por apoio dos pinos nas peças de madeira, né? O pino ele fica sujeito a essa carga distribuída que a gente está vendo aqui, ó. E o que que acontece? Por ele estar sujeito a esse tipo de carregamento aqui, esse pino ele sofre uma flexão, né? Além dele estar sujeito aqui, ó, aos cortes, né? Ele está sujeito também à flexão. Então, se a gente fosse desenhar esse pino aqui, a deformada dele seria algo assim, tá? As peças de madeira que a gente está vendo aqui, elas ficam submetidas à compressão, né? A compressão localizada, né? Paralela às nossas fibras. Tá aqui, ó. Esse pino aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Essa força, né, ela vai fazer com que esse pino, né, gere uma compressão na nossa madeira, tá? Enquanto esse aqui sofre flexão e corte, esse daqui sofre compressão. Por que que a gente está vendo isso daqui? Porque lá na frente, né, quando a gente for calcular a resistência dos pinos, vai cair duas situações. Uma situação onde a gente considera essa compressão aqui da madeira e a outra onde a gente considera a flexão do nosso pino. Então, as ligações aqui por pinos, né, elas seguem o mesmo critério lá dos nossos dimensionamentos de barras, né? O esforço solicitante é sempre menor ou igual ao esforço resistente de cálculo. E, no caso, esse RD que a gente está vendo aqui é a resistência do nosso pino, né? A resistência de cálculo. Então, nos dimensionamentos por pinos, a gente tem que considerar as resistências à compressão paralela, à tração paralela, ao embutimento paralelo e à resistência do pino, tá? Aonde a gente não, quando a gente não tiver como, por meio de ensaio, determinar o valor do nosso embutimento, né? A norma permite você igualar, né, o valor do embutimento paralelo à da compressão paralela. Por quê? Porque essa compressão que a gente calcula para a nossa madeira, né, ela também vai se aplicar aqui na região onde vai estar o nosso pino. Então é por isso que a gente pode igualar, tá? Já a
resistência ao embutimento normal, né? Ela vai ser bem semelhante àquela resistência à compressão normal de cálculo, né? Vai ser 25% da compressão normal vezes um alfa-E. Esse alfa-E, né? Ele é dado por essa tabela aqui. Essa tabela é um pouco estranha, né? Ela é da norma, mas ela é um pouco esquisita porque ao invés deles configurarem de outra maneira, eles colocaram aqui, ó, uma sequência aqui em cima, tá? E a outra sequência aqui embaixo. Então, conforme o diâmetro do nosso pino. Então, tem 0,62, 0,95, 1,25, 1,6, 1,9, 12,2, aí vai crescendo, ó. Ele vai crescendo nesse sentido aqui, né? Aí daqui vem para cá, ó. É estranho essa tabela, mas tudo bem. Aí você entra com o diâmetro do pino e você encontra o valor para alfa-E. É bem simples. Para a resistência à compressão inclinada, né, a compressão localizada inclinada em relação às fibras, ela pode ser relacionada empiricamente às resistências à compressão paralela normal de Henkel. O que ele está dizendo aqui é que a gente pode determinar essa resistência aqui inclinada usando a nossa expressão de Henkel. Então, nada extraordinário. O pino metálico da ligação é uma peça de seção circular, né, sujeita a tensões normais de flexão. Tá aí os gráficos aqui de flexão, né? Em regime elástico, a distribuição de tensão linear e a distribuição de tensão máxima é calculada por essa fórmula aqui. É aquela fórmula de tensão que vocês já conhecem, né? O momento fletor sobre o módulo de flexão, ou módulo elástico de resistência, módulo elástico de resistência à flexão. Isso aqui também pode ser escrito dessa forma aqui, né? Como a gente já viu, divide pela inércia vezes o y, tá? Pode fazer das duas maneiras. O maior momento em que a seção pode suportar, que é esse MP aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ele corresponde ao escoamento de toda a seção, né, do nosso pino, onde Z é o módulo plástico da seção, sendo Z igual a D ao cubo dividido por 6 para uma seção circular. Isso aqui é apenas curiosidade, não faz tanta diferença para a gente. Aqui são os nossos mecanismos de ruptura, né? Que o que acontece com os nossos pinos, a gente calcula eles justamente para evitar que ocorra a ruptura, né, nessas seções aí. Então, basicamente a gente tem 4 tipos de mecanismos, né? Que são representados por essas 4 figuras aqui. O primeiro mecanismo, né? A gente vai ter 2 mecanismos, na verdade, que a gente não vai utilizar. A gente vai ver já já quais são eles aqui. Vamos ver primeiro esse aqui, ó, mecanismo de ruptura, que é o mecanismo 2, né? O que que acontece aqui? Quando você submete as duas peças, né, a essa força aqui, vai acontecer do nosso pino, né, sofrer essa flexão aqui, ó, tá? Então, há esmagamento local da madeira e flexão do pino com formação de uma rótula plástica por seção de corte, tá? Qual o outro mecanismo? Deixa eu ver aqui. Esse aqui que a gente viu é o 1, né? Esse aqui é o 1. Ah, tá. É porque fazia tempo que eu não olhava essa figura. Tudo bem. Esse 1 aqui, o que que ele quer dizer? Que aqui está ocorrendo apenas o esmagamento local da madeira, ó.
Vocês estão vendo essa regiãozinha vermelha aqui? Então, quando você aplica essas forças aqui nas peças, vai acontecer esmagamento dessa região aqui, em vermelho. Esse é o primeiro mecanismo. Aí o segundo mecanismo acontece aí o esmagamento local e mais a flexão do pino, que é isso daqui que a gente está vendo, ó. Tá tendo essas pequenas regiões aqui de esmagamento e tá tendo a flexão do pino. O mecanismo 3, né, vai acontecer a flexão do pino com a formação de uma rótula plástica por seção de corte. O que é que ele quer dizer? Vai acontecer esses microesmagamentos aqui, ó, que são esses pontos em vermelho. E fora isso, acontece a chamada rótula plástica, que é quando o pino, né, ele, ele deforma e não volta mais para o que ele era, né? Porque o normal aqui, quando você submete uma barra à flexão, o normal dela é ela tender a voltar para o seu estado natural, né? Mas aqui, você exerceu uma força tão grande que não volta mais. Então, esse pino flexionou e aqui ele sofreu uma flexão excessiva, né? E não volta mais para o prumo original dele aqui, ó. Então, a gente, nesse ponto aqui, forma uma rótula plástica justamente na seção de corte. Então, esse aqui é para o caso de uma ligação com duas peças. E no caso quando a gente tem três peças ligadas, aí forma duas rótulas plásticas, ó. Uma e duas, tá? E o quarto e último mecanismo, né? Acontece esmagamento local da madeira, igual os demais, flexão do pino com formação de duas rótulas plásticas por seção de corte. Então, aqui é um caso mais abrupto, né? Aqui o nosso pino sofreu uma deformação irreversível, né? Com duas rótulas plásticas. Então, ele faz meio que esse Z, né? Que a gente está vendo aí. Ele faz isso aqui, né? Nesse modelo aqui. Então, aqui a gente tem uma rótula e aqui a gente tem outra rótula plástica. Ah, já aqui a gente tem uma, duas, três, quatro rótulas plásticas, tá? A NBR, né? Ela simplifica o cálculo de resistência ao corte considerando apenas os mecanismos 2 e o mecanismo 4. Ou seja, a gente vai ter essa situação aqui, ó, esmagamento local com flexão do pino, onde o pino ele está flexionado, mas ele não sofreu deformação plástica, tá? E a gente vai ter essa situação aqui, A4, que é a formação das duas rótulas plásticas por seção de corte, tá? Então, toda vez que a gente for estudar os nossos pinos, a gente vai levar em consideração esses dois mecanismos aqui. Agora, sobre a resistência, né, dos nossos pinos, essa resistência é expressa por essa anotação aqui, RVD1, né, que é a resistência de cálculo de um pino, né, esse 1 aqui corresponde a um pino, a uma seção de corte em função desses parâmetros que a gente vai observar agora. Então, a espessura convencional T, que é essa aqui que a gente está vendo aqui, deve ser obtida segundo a configuração da ligação. No caso de duas peças de madeira correspondente a um corte simples, que é essa aqui que a gente está vendo aqui, duas peças, o T será a menor das dimensões T1 e T2 das peças a serem unidas, que é justamente isso aqui que a gente está vendo, tá? Então, o nosso T aqui, ele vai ser a menor das espessuras, né?
T1 e T2 das peças a serem unidas. Então, eu tenho aqui T1 e T2. A menor delas é que vai ser o nosso T. Então, digamos que aqui eu tivesse, sei lá, 2 e aqui 3. O nosso T, né, ele vai ser o 2, tá? Aí tem outros critérios normativos aqui, ó. O T ele tem que ser maior ou igual a 2 vezes o diâmetro do nosso pino. Então, a gente não pode ter uma espessura, né, que fuja desse critério aqui. Esse critériozinho aqui. Aqui é para a ligação parafusada, tá? A gente tem que obedecer isso aqui, T maior ou igual a 2 vezes o diâmetro do parafuso. E no caso da nossa ligação pregada, né, a gente vai ter aqui, ó, o T, que é a espessura da primeira peça, o T2, que é a segunda peça, e esse T4 aqui que representa o quanto o prego entra aqui nessa segunda peça aqui. No caso aqui, esse T4 ele tem que ser maior ou igual a 12 vezes o diâmetro do prego, tá? Você não pode trabalhar com menos do que isso. E esse T4, obviamente, ele tem que ser menor do que T2, né? Por quê? Porque se você trabalhar com T4 igual a, ou maior que T2, né? Você vai ficar com prego aqui e isso aí é indesejável, né? Você vai machucar uma pessoa aqui com isso. Então é por isso que o T4 tem que ser menor que T2. Ah, o que mais? Aqui é para T4 igual a T2, né? Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. T4 igual a T2. Ah, o que ele está falando é o seguinte, que essa introdução aqui na segunda peça, né, é igual à largura da própria peça. Na prática, isso aqui não ocorre, tá? Tá aqui na norma, mas isso aqui não funciona na prática. Ninguém vai botar um prego aqui para ele morrer certinho aqui na espessura da sua peça. E se ele, por acaso, ele passar alguma coisa, com certeza alguém vai cortar ele aqui. Então, o que a gente vai considerar é esses aqui. E aí, para a gente começar o cálculo de resistência dos pinos, a gente precisa entender esses dois parâmetros aqui. Beta, né, que vai ser esse T que eu já expliquei, que é a menor dimensão entre esses dois, dividido pelo diâmetro do pino, tá? Então, você precisa calcular isso aqui e depois calcular isso aqui. Esse aqui é o limite do seu beta. Então, você vai fazer 1,25 vezes a raiz da resistência do seu pino, que é esse FYD aqui, ó. É a resistência de cálculo do seu pino, dividido pela resistência de cálculo ao embutimento, tá? No caso das três peças, né, que é o que corresponde ao chamado de corte duplo, né, a gente adota o menor dos valores entre T1, T/2 e T3. Então é isso aqui, ó. Digamos que aqui eu tenha 3, aqui, sei lá,
3 também. E aqui eu tenho a 5. Qual é o valor, qual vai ser o meu valor de T aqui? O que vocês acham? Que valor eu adoto aqui para o meu T? Considerando que o T é o menor entre esses 3 valores. Seria Então, 3, professor? não. Porque, veja aqui, ó. É 5, mas o valor que a gente tem que levar em consideração é T sobre 2. Então, o menor valor aqui é 2,5. Tá? Então, só se atentem a esse detalhe aí. O resto aqui são as mesmas prescrições normativas, tá? É só seguir o que está aqui. A resistência de um pino ela é obtida pela soma das resistências correspondentes às suas diferentes seções de corte. Aí, aqui que é o detalhe, né, que a gente tem que se atentar nos nossos cálculos. Quando a gente for calcular o pino, que a gente calcular primeiramente o nosso beta e depois o nosso beta limite, né? Quando isso aqui, o nosso beta, ele der menor ou igual ao beta limite, né? Ocorre o chamado embutimento na madeira, né? Que é quando a nossa peça, né? Ela está sofrendo aquela compressão, né? Eu estou com o pino aqui e aí eu estou sofrendo compressão nessa região aqui, tá? Esse aqui é o dito embutimento na madeira. O que mais? T é a espessura da madeira, já expliquei. D, diâmetro do pino. Esse FED, a resistência do cálculo ao embutimento para a inclinação alfa. Se a gente não tiver nenhuma inclinação, é só FED. E FYD é a resistência de cálculo ao escoamento do nosso pino, né? Isso aqui vocês vão ver lá, que vocês estiverem estudando metálica, né? Vocês vão ver que tem esse FY aí. Essa aqui é a situação 1, tá? E essa aqui é a nossa situação 2, né? Que quando o nosso beta limite, quando o nosso beta dá maior que o nosso beta limite. Quando isso acontece, né? Quer dizer que o nosso pino ele flexionou aqui, ó, tá? E aí a resistência é calculada diferente, né? Você vai fazer por essa fórmula aqui, 0,625 vezes o quadrado do diâmetro do pino vezes FYD dividido pelo beta limite, tá? Com beta igual a beta limite. E aí, para a gente encerrar essa teoria toda, tem as chamadas disposições construtivas, né? Que a gente tem que se atentar quando a gente estiver fazendo cálculo de ligações. Então, em todas as ligações, a gente tem que utilizar no mínimo, 2 pinos. Você não pode fazer com menos do que isso. As ligações pregadas, né? Como é que eu posso falar? Incentiva-se, né? Recomenda-se fazer perfuração, um diâmetro DF não maior do que o diâmetro do prego, né?
segundo os seguintes valores. Para as coníferas, você faz 85% do valor do diâmetro do prego. E para as folhosas, você faz 98% do diâmetro do prego. Por quê? Porque essa daqui é uma madeira mole, né? Então é mais fácil você colocar um prego nessa madeira do que colocar um prego nesta madeira aqui. Então é por isso que essa daqui é 98% e aqui só 85%. Já nas ligações parafusadas, né? Elas são consideradas rígidas quando o diâmetro de perfuração não ultrapassa esse limite aqui, ó. Tá? DF igual a D mais 0,5 milímetros, né? Toda vez que a gente tiver isso, a gente diz que a nossa ligação é rígida. Se a gente tiver uma perfuração maior, aí já são ligações mais flexíveis. Ligações com mais de 8 pinos, né? Os pinos excedentes devem ter sua resistência reduzida em 2/3. Então tá aqui, ó. NO, que vai ser o número de pinos, mais 2/3 vezes N vezes menos 8. Aqui só uma tabelinha falando praticamente a mesma coisa que está aqui, né? Então tá aqui, ó. Rigidez da ligação. Ligação rígida. Folga menor ou igual a 0,5. Mínimo 4 parafusos. E a ligação flexível são folgas maiores que 0,5. No caso da utilização de arruelas, a espessura mínima é de 9 milímetros para pontes e 6 milímetros para outros tipos de estruturas. O diâmetro ou comprimento de lado não inferiores a 3 vezes o diâmetro do pino. Tá? Então, eu tenho o meu pino aqui. Né? E aí isso aqui não pode ser menor do que 3 vezes esse diâmetro. Os parafusos, o menor diâmetro é o de 10 milímetros, né? No caso, para a gente que trabalha com estruturas. E o diâmetro máximo é a metade da menor dimensão da peça ligada. Então, eu tenho aqui as duas peças, essa daqui T1, essa aqui T2, tá? E aí esse diâmetro aqui, ó, vou colocar aqui, não é nesse sentido que liga, mas eu vou colocar aqui o menor máximo diâmetro é isso aqui, ó, a metade de T1, tá? Normalmente esses parafusos, né, que a gente utiliza, né, são o A307, né, que tem normalmente um FYK de 310, mas a gente vai ver em alguns exercícios parafusos com resistência um pouco menor do que essa daqui, ou às vezes um pouco maior. No caso de pregos estruturais, né, eles devem ter o FYK maior ou igual a 600 MPa, né, e diâmetros maiores ou igual a 3 milímetros. Os parafusos estruturais, né, eles devem ser maiores ou iguais a 240. Aqui está 310, né? Mas vocês vão encontrar muitos exercícios onde a gente tem esse FYK de 240. E está aqui o diâmetro mínimo dele. As ligações parafusadas, esse diâmetro tem que ser menor ou igual a T sobre 2. As ligações pregadas, T sobre 5. Quando você utilizar pregos, né, dê preferência pelos pregos galvanizados ou pregos de aço inox, no caso para ambientes agressivos. Isso aqui é só uma curiosidade, a gente não precisa perder muito tempo com isso, né? O padrão de pregos, né, que a gente
usa no Brasil, eles usam especificações em escalas estrangeiras que não são lá muito amigáveis, né? Então a gente tem esse JP, LPP, JP, que é o diâmetro do prego em JDP, que é Jaldo de Paris, e LPP é o comprimento do prego, que significa linha de polegada portuguesa, né? Então, um troço bem chato, mas como a gente herdou isso aqui, é assim. Tem também esse IN, BWG IN, né, que é o comprimento do prego em polegadas, né, que é int. E BWG, que é o Bigman Wire Gauge, né, que é o diâmetro do prego. Aqui a gente não precisa perder muito tempo com explicações aqui. É autoexplicativo, aqui são os espaçamentos mínimos entre os pinos que deve ser observado, né, conforme a ligação que você está fazendo. Então, você precisa lá no seu arranjo, lá quando você for fazer o detalhamento da ligação, você precisa obedecer esses critérios aqui, tá? E aqui é um último slide aqui com um exemplo de uma ligação aqui de uma disposição dos parafusos, tá? Então, é só seguir o que está aí. Agora a gente vai ver aqui um exemplo, né, de como que a gente calcula uma ligação. Então, a gente tem essa treliça aí, né, submetida a essas ações, e ele pede para dimensionar o montante mais solicitado da treliça, considerando que a madeira é do tipo folhosa C40, classe de umidade 2 de primeira categoria, né? As ligações são parafusadas com parafusos de 16 milímetros e um FYK de 300 MPa. Esse G, no caso aqui, é o peso gravitacional, né? E esse Q é a sobrecarga. E já o nosso W é a carga de vento de sucção. Essa aqui que está puxando aqui. Primeira coisa que você faz aqui, antes de calcular, né? Antes de calcular as ligações, é determinar os esforços na treliça, né? Como vocês estão em casa, online, então é uma maravilha, joga no F-Tool, ele vai te dar os esforços, e aí você preenche aqui essa tabelinha aqui. Então você vai ter banzo superior, banzo inferior, montantes e diagonais. Então vamos lá. Banzo superior, que todo mundo já sabe isso. Banzo inferior, montantes e as nossas diagonais, tá? Então você deixa separadinho assim. E aí, ó, você vai analisando barra a barra. Então você vai ter a barra B, BC, CD, DE e assim por diante. Então, para cada uma, você vai jogar digamos, se você estiver trabalhando lá com F-Tool, né? Trabalhando com F-Tool, aí você vai montar a treliça, joga um carregamento G, que é esse de 6 aqui. Ele vai te gerar esforço na barra, você preenche aqui todos os Gs. Aí faz muda lá seu carregamento, bota esse Q, caso aqui é 4, vai gerar essa outra coluna aqui. E aí você bota a outra força, que é no sentido contrário, que é a de sucção, e aí você acha esses outros valores. Com a sua tabela montada, você pode fazer a análise agora, caso separado, né? Como a treliça e o carregamento elas são simétricos, né? Basta você analisar só esse lado aqui, que o outro é igual. Examinando os valores de ações nos montantes, né? Constata-se que o mais carregado é o montante EM, né? Porque ele não pediu aqui para dimensionar o montante mais solicitado.
Então, ao analisar os montantes, né, o que deu maior valor, né, em todos os casos, foi o EM. Então, para esse montante, a gente faz a combinação de ações. A gente vai ter duas combinações, uma para peso gravitacional e carga acidental e a outra para o nosso infame evento de sucção. Então, você faz as combinações aqui e vai achar o valor NSD. Então, vai ter duas situações. Uma onde a carga acidental e montante está tracionado, né? Que vai me dar esse NSD aqui. E quando há vento, o montante está comprimido, né? Que é essa situação aqui, tá? De vento de sucção. As duas precisam ser verificadas para garantir a segurança do montante. Aí a gente passa para cálculo da área do montante, né? Calcula aqui o Kmod, tranquilo. Calcula aqui a resistência, a tração e compressão, tá aqui. E aí a gente precisa achar a área. Então a gente já tem aqui o NSD, né? Aí a gente só faz aquele arranjo da equação, né? Tá aqui NSD sobre AWN tem que ser menor ou igual ao nosso FT0D. Então esse daqui a gente já tinha, né? Que é 42 sobre a área menor ou igual à nossa resistência que deu 20. Então faz o arranjo aqui da equação, acha a área aqui de 21. Beleza. Aí a gente relembra lá quando a gente estava estudando no começo lá, dimensionamento de peças, que peças principais isoladas, vigas e barras longitudinais de treliças, a área mínima de seção transversal é de 50 centímetros quadrados, com a espessura T mínima de 5 centímetros. Já nas nossas peças secundárias aqui, ó, esses limites caem para 18 e 2,5. No caso de peças principais múltiplas, a área mínima é 35 e 2,5 e as secundárias múltiplas são 18 e 1,8. Então, na execução das ligações, né, de treliças, né, principalmente de treliças, é normal a gente fazer o seguinte: banzos e diagonais, a gente utiliza uma peça de seção retangular BH, né? Onde geralmente esse B vale 6. Já os montantes, né? A gente utiliza duas peças afastadas entre si da largura do banzo e diagonais, né? Onde B geralmente é 6. Então, o que ele quer dizer? Que a gente tem essa peça aqui, ó. E aí você vai ter... Não sei se eu vou conseguir desenhar direito. Você vai ter duas peças aqui, ó. Tá? Você vai ter as duas peças aqui. Uma de um lado, outra de outro, da largura aqui dessa peça aqui, ó. Que é a largura B aqui. Beleza. Então, o valor encontrado do nosso AWN foi 21. Porém, será adotada uma seção múltipla, né, com dimensões de 5 por 10. Né? Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o nosso montante aqui, ó, ele vai ter 5 por 10. Logo, logo
a nossa área, a nossa área a ser calculada vai ser o seguinte: 2 vezes 5 vezes 10, a gente vai ter uma área aqui de 100 metros quadrados, né? Bem superior à área mínima que a gente precisa. Ou seja, a gente está muito a favor da segurança. Então, essa primeira área vai ter 50 e essa outra também vai ter 50. Aí a gente calcula aqui o diâmetro do furo, né? Vocês já sabem como calcula, é o diâmetro do parafuso, que no caso é 16 milímetros, mais a perfuração aqui de 0,5. Então, acha que um furo de 1,5 centímetros. Com isso, a gente pode calcular a área do nosso furo. Então, tá aí. É a espessura menor que a gente adotou aqui, 5 vezes esse diâmetro de furo. Então, você vai ter uma área de furo aqui de 8,25. Então, aqui trata-se de uma ligação, não é zigue-zague, é uma ligação reta. Então, a área líquida, no caso, vai ser a WN menos N vezes a F. Então, tá aí. A área bruta é 50 menos 2, dois pinos aqui, duas ligações, número de furos, vezes a área aqui do nosso furo. Então eu vou achar uma área líquida aqui, ó, de 33,5 vezes, no caso, as duas peças. Então a gente vai ter uma área líquida final de 67 centímetros quadrados. Então você pode jogar já aqui na fórmula da tensão. E aí você vai achar uma tensão aqui de 0,21. Quando você compara 0,21 com aquele valor que a gente achou lá, né? A gente achou, acho que 20 MPa. Isso. Então isso aqui é menor do que 2 kN por centímetro quadrado. Então, beleza, tá satisfazendo aqui com enorme folga, né? Agora a gente verifica os nossos parafusos. Então, o T, para a gente começar a calcular a resistência do parafuso, ele é a menor dimensão entre T1, T2 e T3. Lembrando que a gente está trabalhando com um montante duplo. Então, a gente vai ter essa situação onde a gente tem uma peça aqui, tem o banzo aqui, ó, o banzo aqui no meio e tem a nossa outra peça. Então, a gente determinou que essa peça aqui tinha 5 e essa aqui 5, tá? O banzo aqui, eu não tô lembrado se a gente deu o valor para ele, mas não deu não. Mas tudo bem. Aqui ele colocou o valor de 7,5 aqui, ó, para o nosso banzo. E aí a gente tem que pegar o menor valor aqui entre eles. Então, o menor valor vai dar 3,75, né? 7,5 por 2, 3,75. Com isso, a gente pode calcular o nosso beta. Então, o nosso beta é o 3,75 dividido pelo diâmetro do nosso parafuso. Então, está aqui o valor dele, 2,34. Aqui é o cálculo da resistência do parafuso, né? Você só divide o valor dele, no caso é um parafuso de 300 MPa. Você divide por 1,1 e aí você acha aqui, ó, ele é dos 272,72 MPa. E aí você calcula a resistência ao embutimento normal. Como é que a gente faz isso? A gente faz 25% da resistência à compressão vezes o ∆E. Então, a resistência à compressão a gente já tinha calculado aqui, ó, deu 20, tá? E esse ∆E, a gente tem que recorrer à tabela, né? A gente volta para cá, para a tabela. Cadê a tabela?
Deus, cadê essa tabela? Tá aqui. Então a gente procura aqui o parafuso de 16, né? Então ele está bem aqui, ó. Ele dá 1,6 centímetros. O coeficiente alfa é 1,52. Então tá aqui. Alfa é pela tabela 1,52. Beleza. Agora a gente tem todos os dados para a gente poder calcular o nosso beta limite. Então, joga aqui na fórmula, FYD já está calculado e a nossa resistência a embutimento normal também está calculada, que está aqui, ó, 7,6. Então joga nessa fórmula, acha que o nosso beta limite. Quando a gente compara os dois betas, né? Esse beta deu menor do que o nosso beta limite. E toda vez que acontece de beta dar menor ou igual a beta limite, quer dizer que você caiu no caso do embutimento do parafuso na madeira, ou seja, ele está fazendo mais esforço de compressão do que de flexão. E aí você parte para o cálculo correspondente ao embutimento, que é qual? A resistência de um pino vai ser 0,40 vezes T ao quadrado dividido pelo beta, vezes o valor do embutimento normal. Substitui aqui, você acha que o valor para um pino, né? Para 2 seções de corte, né? Tá? Esse aqui é a resistência de um pino, né? Para 2 seções de corte, esse aqui é o total, né? Então, para você calcular o total dos parafusos, você pega o valor da força aqui, que a gente calculou, dividido pelas 2 seções de corte, ó, né? E o que é que está acontecendo aqui, ó? Vou desenhar melhor isso aqui. Está acontecendo que vai estar tendo essa força aqui, ó, e essa aqui. Aqui a gente diz que é 42 e aqui é 42, ó, por 2. Então tá aqui, ó. Tem 2 seções de corte. Então 42 por 2 dividido pela resistência que a gente achou aqui, que é 3,36. Então você acha aqui um valor de 6,25, né? Não existe 6,25 pinos, então você arredonda isso para 7 pinos, tá? De 16 milímetros. Então é dessa maneira que você calcula a resistência do seu pino e a quantidade de pinos que você tem que utilizar na ligação, tá? Esse número de parafusos, né, ele precisa ser disposto na região dessa ligação, né, respeitando-se os espaçamentos mínimos da norma, né, que é o que está aqui, ó. Da borda para cá, 7 vezes o diâmetro, desse canto para cá, uma vez e meio o diâmetro, entre as duas fileiras, 3 vezes o diâmetro, e assim vai, né, conforme a obediência aqueles critérios de espaçamento da norma, tá? Caso não seja possível dispor os parafusos necessários, né, deve ser proposto outro tipo de arranjo para ligação, como por exemplo, o uso de chapas metálicas com parafuso. Então você pode, se por exemplo você calculou aqui deu 7 ou deu mais e você vê que não está dando, né? Aí você pode utilizar, peraí. Aí você pode colocar uma tala aqui, ó, uma tala metálica, tá? E aí fazer o novo cálculo
né, com a nova disposição de parafusos aqui. Ou você pode aumentar o diâmetro do seu parafuso. Então, digamos, você calculou com um diâmetro aqui de 10 e aí deu parafuso demais, você pode aumentar o diâmetro aqui para 16, né? Ou 18, por aí vai. Desde que você consiga fazer a disposição construtiva aqui dos seus parafusos. Deu para entender? Não é tão complicado não, isso aqui. Vocês têm alguma pergunta? Não? Estão me ouvindo? Sim, professor. As perguntas vão surgir melhor nas questões. Então, Só na hora da prova que a gente tem dúvida. só na hora da prova, é? Tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte, para não estender muito essa aula com muito blá blá blá, a gente encerra aqui e aí quinta-feira a gente vai fazer os exercícios sobre ligações. Pode ser? Pode, professor. Pode, professor. Beleza, então. Então, boa noite, pessoal. Até quinta. Boa noite, professor. Boa noite aí, professor.